Todas as mulheres vão passar por tudo isso que eu vou falar aqui hoje. Então, se você tem aí 25 anos ou se você aí tem 50 anos de idade, esse tema é para você. Então, vamos entender. Quando eu falo sobre as mulheres terem mais dificuldade de emagrecer, então quando eu falo de dificuldade de emagrecer, eu estou me referindo a não conseguir perder peso mesmo. Você tenta, você faz dieta, você vai e se mata na atividade física e não consegue perder peso. Mas existem algumas características de cada fase da vida da mulher que determinam essa dificuldade de emagrecimento. E vamos entender sobre as particularidades de cada uma dessas fases. Então vamos lá. Então, dentro dessas fases da vida das mulheres que eu me refiro à adolescência, né? Me refiro à fase ali que você entra na TPM, apresenta a TPM, tensão pré-menstrual, que você fica mais compulsiva. Nós temos a fase em que as mulheres estão amamentando, têm filho. Depois da gestação, começa aquela fase de amamentação, que todo mundo promete que vai apresentar um emagrecimento rápido após a gestação. Eu me refiro também à fase da menopausa e da melhor idade da mulher. Então nós temos várias fases. A fase ali da adolescência, que a mulher está começando a produzir os hormônios, e aí depois vem a fase que começa a apresentar TPM, e aí depois tem a fase pós-gestação, fase de amamentação, e temos lá a fase da melhor idade, da menopausa. E vamos entender cada uma dessas fases e as particularidades que elas apresentam que dificultam o seu emagrecimento. Então, olha só, essas fases apresentam alterações hormonais que vão dificultar seu emagrecimento? Sim, apresentam. Todas essas fases. Tem como tratá-las? Sim, mas dependendo da fase que você tiver, tem como otimizar os sintomas que você tem e estimular o seu metabolismo para que esse emagrecimento aconteça. Então, olha só, quando a gente fala sobre essas fases, eu preciso falar sobre cada uma delas de forma individualizada. Então, vamos começar a falar sobre adolescência. Então, tá ali, a menina está começando a virar adolescente, entrando na fase da puberdade. Quando a mulher começa a entrar nessa fase da puberdade, começa a acontecer alguns estímulos hormonais no corpo da mulher. Começa a aumentar a produção de estrogênio, que é o hormônio feminino, progesterona, testosterona, e aí começa a produção desses hormônios, e aí fica uma loucura, né? Você pode ver, quando a mulher está entrando na fase da puberdade, da adolescência, fica mais irritada, alteração de humor, um dia te ama, outro dia te odeia. Por quê? A oscilação desses hormônios. E a oscilação desses hormônios pode causar retenção de líquido, e essa irritabilidade, você começa a descontar na comida, desconta no doce. E o problema é que está saindo de uma criança para uma adolescente que se acha dona da verdade, que tem os seus pensamentos já estabelecidos, os seus conceitos já estabelecidos, acha que tem uma autonomia sobre a vida, então pensa, um ser que, na verdade, não manda nada na vida dela, mas ela acha que manda, com um monte de alteração hormonal, igual uma montanha russa, os hormônios, aí fica aquela loucura, irritada, te xinga, outro dia fala que te ama, outro dia tá chorando, aí desconta na comida. E nessa alteração hormonal, como eu disse, aumenta a retenção de líquido, altera seu humor, altera níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí a mulher nessa fase começa a apresentar compulsão alimentar, começa a descontar no doce principalmente. Quando olha que coisa incrível, grande parte dos vícios que você tem foram criados nessa fase de transição da infância para a adolescência. Por quê? Nessa fase de alteração de humor, você acaba se apegando a alguns alimentos como válvula de escape. E quando você pega alguns alimentos como válvula de escape, você acaba gerando uma coisa que se chama condicionamento mental. O que é o condicionamento mental? Se você está triste, você foi lá e comeu um doce. Ou seja, o seu cérebro começa a identificar esses padrões de comportamento que você apresenta. Então, toda vez que você fica triste, o seu cérebro vai pedir o quê? Doce. Porque o seu inconsciente acha que esse doce vai ser capaz de
tratar a sua tristeza. E aí você, nesse momento de felicidade que oscila o humor, você vai lá e come um monte de farinha branca, um monte de pão, um monte de carboidrato. Normalmente a mulher recorre ao doce. E aí o seu cérebro também gera essa associação. Então a grande maioria dos vícios alimentares são criados nessa fase em que você tem picos e alterações de hormônios, com alteração do psicológico, alteração ao emocional, e você associa todas essas alterações hormonais e emocionais ao alimento que você vai lá e recorre. Então, toda vez que você ficava triste lá quando você estava adolescente, você comia um docinho, comia um chocolate. E o nosso cérebro, ele imprime lá no seu inconsciente esse recado. Então toda vez que a Ana ficar triste, vamos mandar o estímulo para ela comer o docinho, que ela vai se sentir melhor, vai se sentir feliz. Então aí começam os grandes problemas de sobrepeso. Aí você começa a ganhar peso nessa fase, e na fase da adolescência é complicado, porque a mulher está numa fase de autoafirmação, em que as mamas começam a crescer, em que ela começa a se posicionar no meio social que ela vive. E se você tá ali, começa a apresentar um monte de espinha na cara, ganhando peso, tá gordinha, e as outras amiguinhas tudo com corpinho legal, aí você começa a entrar num ciclo um ciclo de autodestruição, em que você não consegue se controlar mais sozinha, você gerou todos esses condicionamentos mentais dos sentimentos com o doce, com a comida, com tudo que te engorda, e aí você desenvolve compulsão, por conta de todas essas alterações. E entendido isso, eu quero que você que está aqui comigo, se você não está na adolescência, você ajude a sua filha, ajude sobrinhas, ajude quem você conhece, se você começa a ver esse padrão de comportamento, porque isso vai dizer muito sobre como ela vai ser lá na frente, caso ela não se cuide, caso ela não tenha alguém para dar suporte. Porque lá atrás, você não tinha conhecimento sobre isso. Você não tinha conhecimento sobre hormônios, não tinha conhecimento sobre nada. O conhecimento que tinha era ir lá no médico, ele te passava o remédio pronto. Não existia internet, não existia nada disso. Entendendo isso hoje, você começa a... Eu te falo, olha lá para trás, quando você estava nessa fase de adolescência. Você comia o que você queria. Só que você foi gerando todos esses vícios, alterações hormonais, que mais tarde te fizeram engordar e ter toda essa dificuldade de emagrecimento. Entendido sobre a adolescência, né? Aí você começa lá a ganhar peso, aí você tem os padrões de comportamento, começa a usar roupa mais larga, fica mais triste, mais deprimida, aí que não quer sair de casa, aí você fica lá no seu canto, você fica mais retraída. E isso também vai gerar muitos outros impactos na sua saúde emocional nos anos seguintes. Aí tudo bem, agora você já entende como essa transição da infância para a puberdade, essas alterações hormonais, vão fazer com que a mulher ganhe peso. Mas aí vai passando os anos, e aí você está ali já na adolescência, 16, 15, 16, 17 anos, entra a fase em que você realmente já está uma mulher com ciclo menstrual legal, e aí você entra naquela fase de menstruação e TPM. E vamos entender um pouquinho dessa fase de menstruação e TPM e, teoricamente, seus hormônios femininos regulados, com ciclo menstrual tudo bonitinho. O que acontece? Quem aí, na fase pré-menstrual, incha da retenção de líquido, aumenta aí 2, 3 quilos na balança. Sabe por que isso acontece? Porque quando o seu corpo começa a aumentar ali, antes da ovulação, começa a aumentar a progesterona. Nesse aumento de progesterona, que é o hormônio feminino, começa a acontecer essa retenção de líquido. E causa retenção de líquido até no cérebro da mulher. E essa retenção de líquido até no cérebro faz aumentar essa compulsão, essa vontade de doce na TPM. Por isso que você tem vontade de doce. Então você já criou essa vontade lá quando você fez esse condicionamento mental das suas emoções com doce. E essa alteração hormonal que aumenta a retenção de líquido, inclusive no cérebro, vai fazer com que você na TPM tenha vontade de doce. Então, entendido isso, você come, porque fica incontrolável, porque você fica doida, entendeu? Pensa,
Deu retençãozinha de líquido no cérebro, você não vai ter muito controle sobre as suas ações. E aí você come doce. Então você passa ali 15, 10, 7 dias, 7, 10, 15 dias no mês. Tem mulher que é assim. Metade de um mês é de um jeito, metade do mês é outro. Existem 2 mulheres dentro de um corpo só. Depois da menstruação e as na TPM. E, gente, coitado dos maridos, da família que convive junto, nesses 15 dias antes, porque é aprender a lidar com 2 pessoas diferentes dentro do mesmo corpo. E essa pessoa pior que na fase pré-menstrual tem sim motivo, tem essas alterações hormonais, tem as alterações fisiológicas do corpo da mulher, toda essa retenção, e aí você não cabe na roupa, fica irritada, come, xinga todo mundo, nada tá bom, por conta dessas alterações hormonais. E aí, você come. E pensa você ficar 7, 10, 15 dias comendo porcaria para amenizar esse sintoma de irritabilidade que você vive na TPM. E aí você, comendo esse tanto de porcaria, você altera os outros hormônios. Você altera níveis de insulina. Insulina, se começa a subir muito, começa a te engordar cada vez mais. Então você não vai só aumentar o peso na balança pelo fato dessas alterações hormonais e causar uma retenção de líquido. Você começa a aumentar o peso na balança de gordura também. Você começa engordando, engordando. Cada mês engorda um pouquinho, cada mês engorda um pouquinho, cada mês engorda um pouquinho. E aí você vai ganhando, cada mês um pouquinho. Chega lá no fim do ano, você engordou 15 quilos no ano. Sem ver. Por um simples fato de não ter um controle mental. Quando você tem essa vontade de doce, vontade de comer, e se você tem a mente magra vai saber fazer substituições. Então, se você está com vontade de doce, tudo bem, vamos buscar alguma coisa que tenha um paladar doce, mas que não me engorde, que não seja açúcar, que não me inflame. Então, dá para você satisfazer a sua vontade na TPM sem recorrer a um alimento que vai destruir todo o seu processo de emagrecimento ou até mesmo vai te fazer engordar. Entendido isso, você fala assim, tá bom, doutor Renan, então o meu problema agora tem que mudar o modus operandi da minha mente. Nesse momento, a sua mente está no modus operandi de gordinha. A mente gorda, ela quer, o que ela quer fazer? Você vai comer todos os doces na TPM, você fala assim, já comi tudo de doce, então vou ficar sem almoçar, vou ficar sem jantar, não vou tomar café da manhã, porque você comeu o mundo de doce. A mente gorda pensa dessa forma. A mente magra entende que se você comer alimentos que vão te dar mais saciedade, menos compulsão você vai ter. E não tem problema você comer alguma coisa que tenha paladar doce ao longo do seu dia para satisfazer essa vontade. Então é entender que essas estratégias loucas que vocês utilizam não vão dar certo, por quê? Infelizmente, essa fase de menstruação, de TPM, é algo que você vai ter que conviver todos os meses. Então você vai ficar 15 dias comendo mal, com todas essas alterações hormonais, ficando inchada, irritada, e aí você irrita, aumenta níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu já falei para você que o cortisol, quando ele está alterado, esse cortisol te engorda por si só. Você não precisa nem comer para engordar se o seu cortisol aumenta. Então olha que loucura. Você de TPM está inchada por conta da alteração de níveis de progesterona, aumenta a compulsão alimentar, você come um monte de doce, aumenta níveis de insulina que estimulam gordura corporal, e aí você fica mais irritada, altera níveis de cortisol, altera a qualidade do sono e você engorda sem precisar comer. Então você engorda por muitos mecanismos na TPM. E quando você muda, então, da mente gorda para a mente magra, você começa a entender tudo isso que eu estou te falando, você fala assim, não, peraí, eu estou com essa compulsão, eu estou com essa vontade, porque eu condicionei os meus sentimentos e emoções o fato de comer. Então vamos aprender a fazer essas trocas para que você emagreça mesmo na TPM. E à medida que, olha que loucura, é um ciclo sem fim. Porque você na TPM, você está irritada, faz tudo isso que eu acabei de falar. E você comendo esses alimentos que te inflamam, você vai ficar mais inchada, mais inflamada, mais irritada. Então, cada vez que você recorre ao doce,
essas porcarias todas na TPM, mais inchaço você vai ocasionar no seu corpo. E aí chega no final dos 15 dias ali, você está 4 quilos mais pesada. Um pedacinho desses 4 quilos é gordura. Nem tudo é só inchaço. Entendido o que acontece na fase do corpo da mulher nesse período de menstruação, TPM? Então, todas vocês aí, se não está nessa fase, você já passou por essa fase. E aí, entendido isso, a gente tem que entender uma fase que grande parte das mulheres vão passar, que é a pós-gestação. A gestação, a gente não tem que entrar no mérito, porque você vai ganhar peso por conta de toda a gestação. Então eu espero que hoje você já tenha consciência que quando você engravida, você tem que ter uma alimentação saudável, para você não sofrer vários problemas com a fase do pós-gestação, que é a fase em que você está na amamentação. Então na amamentação é uma outra fase da vida da mulher. Na amamentação, a grande promessa é que a hora que você vai começar a amamentar, o seu filho, o leite vai te fazer queimar o ato de amamentar, você vai aumentar a queima de calorias e você vai recuperar o seu peso rapidinho. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a grande maioria das mulheres, achando que o fato de você ir recuperar o peso na amamentação, elas não se cuidam. Aí você continua comendo mal, mas eu sei que a grande maioria das mulheres na amamentação se alimentam mal por conta da rotina que é diferente. Então, na fase da amamentação, a mulher está ali com um bebê que não tinha antes, tem que acordar a madrugada inteira, ou seja, não dorme mais. E aí você está ali cuidando de bebê o tempo todo, você come o que está rápido, o que está prático. Então, o que é rápido, o que é prático? O que está pronto. É pão, é bolacha, é biscoito. Então, você come o que dá. E aí começa a alterar seu humor, você acaba ficando mais compulsiva. Então uma coisa vai puxando a outra. Porque você passa a não se alimentar bem na amamentação, você aumenta seu nível de estresse, você não dorme. E eu já mostrei para você que se você não dorme, é difícil emagrecer. Se você está com nível de estresse, é difícil emagrecer. E se você come mal, esses alimentos que te inflamam, dão pico de insulina, vai ser muito mais difícil emagrecer. Então, entendendo isso, que toda a sua rotina está diferente, e aí você tem toda a questão da preocupação da responsabilidade com o bebê, né? Você tem o tempo da sua vida diminuiu, porque antes você conseguia fazer um exercício, agora você não consegue mais. E aí você vai comer sempre o que dá. E se você não cuida na amamentação, você pode engordar mais do que você tinha na gestação, por conta dessas alterações hormonais. Porque a fase da amamentação vai alterar seus hormônios, principalmente pela mudança de hábitos e de rotina que foram impostas a você pelo fato de agora ter um bebê para você cuidar. Então, entendendo isso, você começa a entender, nossa, depois da gravidez que eu engordei, que eu desandei. Mas você desandou por conta disso tudo que eu estou te falando. Alterou o nível de estresse, alterou o nível de cortisol, você passou a comer o que dava, né? Não dorme, não tem como emagrecer se você não cuida desses aspectos da sua vida. Entendido isso, e o porquê que pós-gestação você começa a ter essa dificuldade de emagrecer, e pode ser o gatilho para você nunca mais ter emagrecido, quantas de vocês, pode até comentar aqui para mim, tá, gente? Quantas de vocês tiveram ganho de peso após a gravidez? Quantas? Eu tenho certeza que muito. Metade das mulheres aqui tiveram ganho de peso após a gestação. Então, olha só, tem gente falando, ganhei 25 quilos na gestação. Então, aí você ganhou 25 quilos na gestação, você vai desenvolver muitos problemas. E que não foram tratados no pós-parto. Agora vamos falar sobre uma fase da vida da mulher que todas as mulheres vão passar. Claro, todas as mulheres que viverem até lá. Eu espero que todas vocês vivam. Que é a nossa menopausa ou a melhor idade. Então vamos entender um pouquinho na menopausa. O que acontece na vida da mulher quando a mulher entra na menopausa? Ela para de produzir os hormônios, para de produzir estrogênio, progesterona, cai os níveis de testosterona, e aí caindo esses hormônios, o metabolismo da mulher cai. Então a mulher entrou na menopausa, o metabolismo tende a cair em torno de 35%. Ou seja,
Você comendo a mesma coisa que você comia antes, você passa a ter um ganho de peso. Fazendo exatamente a mesma coisa que você fazia antes, você ganha peso. Olha que loucura. Por quê? Seu metabolismo pode cair até 35%. E aí, começa a acontecer várias coisas no corpo da mulher. A mulher começa na menopausa a aumentar gordura abdominal, porque antes, você com os hormônios femininos e a testosterona sendo produzida, você engordava no braço e perna e bumbum. Na menopausa, isso muda, você passa a ganhar barriga. E essa gordura abdominal para a mulher, ela é maligna. Aumenta risco cardíaco, risco de diabetes, síndrome metabólica, aumento de colesterol e aumenta, mulher pós-menopausa por não produzir os hormônios, aumenta em 60% as chances de ter doença cardíaca. Aumenta a chance de osteoporose, vai perdendo massa magra. Então tudo isso afeta a vida da mulher em vários aspectos, tanto hormonais quanto emocionais de autoestima. Você tinha lá um corpo super legal, entrou na menopausa, seu corpo mudou. Você olha no espelho, tá com barriga, se sente cansada, cabelo sem vida, unha sem vida, pele com flacidez, cheia de ruga. Você não se sente feliz com o que você olha no espelho. Por conta das alterações hormonais que acontecem na menopausa. Aí você tá com a libido sexual muito baixa. E aí você começa a ganhar peso. E nesse fato de ganhando peso, gordura abdominal, aumenta o processo inflamatório, você começa a criar uma resistência à insulina, aí altera o sono, porque mulher depois da menopausa a qualidade do sono também cai. Alterou o sono, agora você já sabe que durante o ciclo do sono, nós produzimos vários hormônios para o nosso metabolismo. E aí, o que acontece? Se você não dorme bem, esses hormônios não são regulados. E aí seu metabolismo cai mais ainda e você ganha mais peso. Entendido isso, você fica cansada, com todos esses sintomas que eu falei, ainda se sente fadigada, deprimida, todos os sintomas relacionados à menopausa e a não ter mais esses hormônios. Então agora você já entende o que acontece em todas as fases da vida da mulher. Entendendo o que acontece em todas as fases da vida da mulher, eu quero que vocês então sabem, nossa, doutor Renan, então ser mulher é um obstáculo. É difícil? Eu digo, vocês são guerreiras. Mas dá para esse caminho ser muito mais leve quando você tem ajuda. Porque você não precisa conviver com esse excesso de peso, você não precisa conviver deprimida, estressada, com cabelo ruim, com a autoestima lá embaixo. Então você não está sozinho, eu quero que você fique tranquila, porque tudo isso que eu falei aqui, todas as mulheres vão passar em algum momento da vida. Todas. Então você não está sozinha. Então não acha assim, ai, doutor, não, meu caso é único. Não, todas as mulheres vão passar por isso. Então eu sei que a dificuldade existe, mas a dificuldade está aí para a gente superar. Entendido? E a gente vai superar elas, juntos. Então agora eu preciso te explicar. Quando eu falo isso, você fala assim, ah, doutor Renan, eu tenho tudo isso porque minha vida é muito corrida. Eu não estou me referindo hoje a você ter uma vida corrida, porque todo mundo que trabalha tem uma vida corrida. Estou me referindo a problemas hormonais de cada fase da vida da mulher. Fala assim, ah, doutor Renan, minha vida pessoal, sou muito estressada, então por isso que eu não emagreço. É assunto para um outro momento. Nesse momento estamos falando sobre fases da vida da mulher. Adolescência, período de menstruação, TPM, amamentação e menopausa. Então eu preciso que vocês entendam que vocês precisam cuidar desses problemas para que você continue magra, e não só magra, mas saudável. Porque olha só, porque se você se render a esses problemas, fala assim, ah, é menopausa, tenho que conviver com isso. Eu te digo, você está aí com 50 e poucos anos, ou 60 anos, na menopausa, com todos esses sintomas, acima do peso, deprimida, para baixo. Eu te pergunto, hoje em dia, as pessoas estão morrendo em volta de 95 anos. Como que você vai viver os próximos 30, 35 anos? Essa é a grande questão. Então, ontem nós falamos que o momento certo de você começar a se cuidar é para ontem. Porque você tem que ter a mente magra. Porque a mente magra pensa lá na frente. Ela não pensa nesse imediatismo de agora. Você já foi imediatista há muitos anos e não deu certo. Então,
Se você não cuida agora desses problemas, o seu corpo vai apresentando sintomas. Se você tem uma compulsão alimentar muito grande, você tem alguma causa disso. Se você não dorme bem, se você se sente cansada, unha, pele, cabelo, energia, disposição. Se você tem algum desses sintomas, sinal de alerta para você. Seu corpo vai emitindo sinais, vai emitindo sinais. Só que chega uma hora que a bomba estoura. Mas se você não cuida hoje, lá na frente é Alzheimer, osteoporose, que é seríssimo, insônia, mau humor, depressão, problemas cardíacos, diabetes, problemas de colesterol e por aí vai. Então todos esses problemas têm uma causa matriz, que começou há muitos anos. Por isso eu digo, comece hoje, observe como você se sente, porque a partir do momento que você identifica os sintomas que você tem, a gente começa a seguir os passos para cuidar de cada um deles. Então olha só, por que você tem também que continuar cuidando do bem mais precioso que você tem, que é seu corpo, para você se sentir bem, se sentir confiante, ir lá na loja, escolher a roupa que você quiser e não a roupa te escolher, né? Conseguir sair na rua sem achar que está todo mundo te olhando. E a partir do entendimento disso, você começa a entender que cada vez que você aumenta seu peso, você aumenta risco para sua saúde, você piora a sua autoestima, e aí você começa a entrar num cavar cada vez mais buraco. Vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando. Só a hora que você chega lá embaixo, onde já não tem como cavar mais, que aí talvez desperta uma coisinha em você. Então eu quero que esse despertar seja hoje. E pensando nesse despertar, que eu quero que você comece a mudar essa mente gorda que você tem para a mente magra. A mente magra pensa no longo prazo. Aí você fala para mim, doutor Renan, mas se a natureza da mulher é tão difícil, então eu vou desanimar e vou ser do jeito que eu sou. Olha só, sabe o que é o mais legal? Quanto mais difícil, quando você conquista o resultado, mais saboroso e prazeroso é esse resultado. Mais você vai curtir conquistar o emagrecimento que você quer. Então, eu quero que vocês tenham em mente, a mulher tem um poder sobre a casa dela e sobre a vida de todo mundo em volta. Você domina a alimentação que você coloca na sua casa. Você manda em como vai ser a rotina da sua casa. Você é a rainha da sua casa e da sua vida. Então tudo depende de você. Quando o homem vai emagrecer, ele faz por conta própria. Quer nem saber de você. Por quê? As responsabilidades maiores são suas. Então você tem que começar a comandar as coisas aí. Você tem que virar uma general da sua vida, para comandar cada uma das prioridades para que você atinja o resultado. E aí você fica sempre com a mente gorda dominando, que te procrastina, te faz adiar, te faz sabotar, te faz vacilar todo dia, te faz... A mente gorda, ela é tão terrível, porque ela coloca justificativas na sua cabeça para você não ter o sucesso no emagrecimento. E aí você acredita nessas justificativas. Por exemplo, para você emagrecer, você precisa ter uma alimentação saudável, comer uma carne legal, legume legal no seu almoço e um carboidrato de qualidade que nós falamos na primeira live. Mas olha o que a mente gorda fala. Ela fala para você, não, carboidrato é tudo igual. A mente gorda, ela te dá justificativas com embasamento. Olha que loucura. Sua mente, mas eu ouvi por aí que carboidrato é tudo igual. Então, se eu colocar um pouquinho do macarrão, vai substituir essa batata doce, por exemplo. Tudo igual. Você acredita nisso, no que seu pensamento criou. Não, mas tanta gente no passado comia pão francês, pão de sal e não engordava. Então vou comer um pãozinho, não tem problema. Então a mente gorda começa a te dar justificativas para que você possa continuar do jeito que você está, sem pesar a sua consciência. Então agora é a hora de mudar, pensar na mente magra, mudar a sua alimentação, cuidar da base hormonal metabólica, mudar o seu modus operandi de pensar. Você fala assim, doutor Renan, mas eu tenho TPM muito forte, ou minha menopausa é terrível, eu não sou normal. Olha só, sinto muito te informar, eu sei que às vezes dói o que eu vou falar, mas você não é especial quando o assunto é emagrecimento. Depois de mais de 5.000 mulheres tratadas, eu quero te falar que
tudo que é feito da forma correta vai funcionar para você. Assim como funcionou para essas mulheres. Então não ache que seu emagrecimento não acontece porque você tem um problema muito especial. Talvez você tenha problemas, como essas outras mulheres tinham, que tratados de emagrecimento acontece. Bom? Mas precisa tratar. Ai, doutor Renan, mas meu tempo é muito corrido, não tenho tempo. Olha só, você fica aí em rede social, vendo a vida dos outros, assiste Big Brother, assiste novela, assiste não sei o que lá. Você tem tempo para isso tudo, você não tem tempo para preparar e se organizar para ter uma alimentação legal? Almoço de domingo, você gasta aí uma manhã inteira fazendo uma lasanha, fazendo um monte de coisa no domingo. Pega esse tempo, prepara comida para a semana inteira, deixa um potinho tudo separado. Organização. Essa desculpa de tempo não cola mais, tá? Então, pelo menos 2 horas no seu dia eu sei que você tem. Para você se organizar, para você se cuidar, para você colocar você como prioridade.